Gente, se tem uma coisa que já está comprovada, é que a nossa mente tem o poder de influenciar negativamente ou positivamente a nossa condição física, a condição do nosso corpo. E eu não tô falando do segredo, não, eu tô falando de estudos científicos mesmo que comprovam isso. Basta você fazer uma pesquisa que você vai ver que não é uma loucura das pessoas ripongas. Se você ainda não viu aquele documentário Heal, que tá no Netflix, recomendo que você veja. Vou deixar um link aqui no descritivo sobre esse documentário. Aí você vai falar assim, mas lá não tá expondo nenhum estudo científico comprovando nada. Verdade, mas numa pesquisa rapidinha, se você quiser comprovação científica, vai fazer você achar na internet facilmente citação de estudos e contando como é e tal. Mas o documentário Heal, eu acho que é bem abridor de mentes. Eu acho que vale a pena assistir para começar a entender um pouco mais o poder que a mente tem sobre a nossa recuperação. Eu li uma frase do Chopra ontem, vou ler para você, tá aqui, ó. Somos as únicas criaturas da Terra capazes de mudar a nossa biologia através do que pensamos e dos nossos sentimentos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Um surto de depressão pode arrasar o seu sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. Vou te dar o exemplo que eu li outro dia, até numa matéria sobre um desses estudos. Eles davam o exemplo de um cara que teve um tipo de câncer que eu não vou me lembrar agora, mas ele tinha tumores grandes, ele estava internado, a situação dele era bem grave, era bem alarmante. E ele esse paciente ficou sabendo que no hospital em que ele estava internado, os médicos iam começar um estudo com um remédio novo que no caso dele poderia ser um grande auxílio ou até uma solução. E ele não sossegou enquanto não incluíram ele nesse estudo, porque os médicos olhavam aqui e falavam assim, mas gente, não vai adiantar nada o estado dele, esse remédio, ele não tem como melhorar. Só que ele insistiu tanto e ele estava tão otimista, ele estava tão esperançoso que os caras acharam que seria crueldade não incluir ele no estudo e botaram o cara no estudo. Bom, o cara começou a tomar o remédio, começou a ter uma super melhora. Mas nem todo mundo que tomou o remédio naquele estudo teve sequer uma melhora. Acontece que o cara estava botando toda a fé dele nesse remédio. Ele realmente acreditava que aquele remédio ia ser a solução para o caso dele. E ele começou a melhorar e os tumores começaram a diminuir. E ele acabou tendo alta, foi para casa. Bom, depois de um tempo que ele estava em casa, sempre tomando o remédio, cada vez melhorando mais, ele leu uma matéria, não sei onde, que colocava em dúvida o efeito desse remédio, falando que não era todo mundo que tinha ficado melhor, que ainda não se tinha como, os médicos não tinham ainda como se posicionar a respeito do resultado da eficiência do remédio ou não. Bom, esse cara deprimiu. A fé dele ficou totalmente abalada no remédio. Resultado, os tumores dele aumentaram e ele voltou a ficar mal e ele voltou a ser internado. Aí os médicos falaram, pelo amor de Deus, como assim? Sentaram para conversar com ele e explicaram que o remédio realmente era bacana. O remédio não era um placebo, tá? Mas então eles explicaram como se chegou a esse remédio, que tipo de testes tinham sido feitos até ali e o que tinha melhorado no quadro dele, que não sei o que. Bom, o cara foi convencido pelos médicos que aquele remédio era realmente bacana e que aquelas matérias eram um pouco alarmistas e sei lá o que os médicos falaram pra ele. Só sei que o cara começou a melhorar de novo, os tumores começaram a regredir muito de novo e ele teve alta de novo, foi para casa de novo. Passou um tempo, saiu uma puta de uma matéria num jornal assim daqueles bem principais, acho que foi lá nos Estados Unidos isso, dizendo que comprovadamente aquele remédio realmente não funcionava para quem tinha câncer. Bom, o cara deprimiu de um jeito que ele foi internado, os tumores voltaram e ele morreu, internado no hospital. Morreu, ele estava melhorando e ele morreu. Agora me diz, sem você ler nenhum estudo nem nada, gente, seria uma coincidência muito incrível para você considerar, para poder negar que a maneira como esse cara pensava não teve nenhuma influência
no estado de saúde dele, melhor ou pior. É sobre isso que eu acho que a gente deve pensar mais na recuperação de um burnout. A gente, quando chega a um burnout, vem de uma situação emocional de muito vitimismo, de muita falta de fé, de muito convencimento de que ninguém ajuda a gente, de que a gente carrega o mundo nas costas, né? De que as pessoas não estão entendendo, de que com a gente as coisas não estão dando certo, todo mundo tá dando conta, a gente não tá, sabe? Aí a gente fica doente, você fala, pô, todo mundo tá levando a vida pra frente, andando, viajando, fazendo as coisas que quer, trabalhando, se divertindo e eu não. E quanto mais a gente fica no Instagram e no Facebook, mais certeza a gente tem disso, mais impressão a gente tem disso. Todo mundo tá levando a vida pra frente e a gente tá aqui parado, doente e não melhora. E aí a gente lê em todo lado que burnout não tem cura, que é só uma coisa de controle, porque a gente sabe, ou pelo menos quem acompanha aqui o canal, que a alopatia não considera o burnout uma doença curável. Eles acham que é igual depressão, que é uma doença que a gente controla para melhorar e não piorar, mas que não tem uma cura. Ninguém que tem depressão um dia fala, me curei da depressão. Sua depressão está controlada e estável, e você às vezes nem lembra que ela existe, mas não é uma cura. Tá? O burnout, por outro lado, na visão da alopatia também é assim, mas por outro lado, na visão do ortomolecular, da medicina ortomolecular, e se você sentar com o médico ortomolecular, você vai ver que eu não estou pirando. Quem começou a fazer tratamento com ortomolecular sabe que a melhora começa a partir daí. O burnout é uma condição de saúde, é um problema de saúde que tem cura sim. É um desequilíbrio extremo do corpo para que ele sobreviva a tanto estresse, e quando isso é revertido, a gente tem cura sim. A gente fica curado sim, e tem exemplos de pessoas que tiveram burnout e que estão curadas, levando vida normal e tudo. Às vezes essa insistência da gente em tentar se conscientizar de que não tem cura faz mais mal do que bem. Pode ser um fator determinante para que a gente não encontre cura mesmo. O nosso estado emocional pode impedir o nosso corpo de se curar completamente, e aí a pessoa passa a acreditar que ninguém pode se curar do burnout. E saber disso, por exemplo, a pessoa 2 fica sabendo que a pessoa 1 tem essa posição, o que aconteceu com ela, e se ela se convence disso também, ela também não vai conseguir que o corpo sare inteiramente, porque a mente dela está trabalhando completamente contra esse propósito, completamente contra esse prognóstico. Se eu me convenço que eu não vou me sarar, que eu não vou me curar de jeito nenhum, a probabilidade é que eu não me cure de jeito nenhum. O que não quer dizer, muita atenção aqui, que burnout seja coisa da nossa cabeça, tá? Não cai nesse papo que médico fala e que também colabora para que a gente fique mais deprimido, para que a gente fique mais convencido de que a gente não vai ter cura, de que isso não vai ter solução e nossa vida vai ser isso para sempre, tá? Não cai nessa. Não é coisa da nossa cabeça. É um desequilíbrio profundo e complexo do corpo, fisicamente, sim. Tem também um desequilíbrio emocional, cuja consequência são essas alterações de função do nosso corpo físico, tá? E é por isso que você precisa ir ao médico ortomolecular e você precisa fazer uma terapia. Mas o que eu estou dizendo é, não adianta ir ao médico e fazer terapia se você está convencido de que não tem jeito, se você está convencido que não tem cura. Muita gente nem vai para a terapia, nem vai para o médico porque está convencido que não vai sarar. Então, para quê? E aí não vai sarar mesmo. Então eu queria sugerir, recomendar, falar para você fazer duas coisas que tem sido muito, que tem me ajudado muito. A primeira é você descobrir o que é que te bloqueia emocionalmente a ponto de você não acreditar no fundo de você que você vá realmente sarar, que o burnout realmente não tem cura. Porque você pode racionalmente me ouvir falar, conversar com o seu médico e se convencer que sim, tem cura, mas dentro de você pode ter uma vozinha da tia Dirce ali que fala, ai, será? Você conhece alguém que sarou? Mas eu li na internet que não tem cura, só tem controle. Ai, não sei. Ou pior ainda, uma vozinha que fala assim pra você, mas as coisas normalmente não dão certo com você. Fica no quase. A minha vozinha fala isso pra mim.
Mas nada dá certo com você, fica no quase. Quando quase dá certo, dá errado. Sempre no final das contas dá errado. As coisas não dão certo pra mim. É o que minha vozinha me falava. Como é que a gente vai acreditar, sinceramente, que a gente pode se curar se tem uma vozinha dentro da gente falando, sei não, hein? Acho que não, hein? Será? Às vezes essa vozinha tá tentando proteger a gente. Tipo assim, acho melhor você não acreditar que você vai sarar. Porque todos os prognósticos são contra. Todo mundo fala que não tem cura. As coisas com você não são fáceis. Elas não estão... Nos últimos anos, pensa, não tá acontecendo coisas muito positivas com você. Então, não é melhor a gente se proteger e acreditar que vai ser isso mesmo pro resto da vida? Que aí pelo menos a gente não tem a frustração, uma nova frustração de uma outra coisa que a gente achou que ia dar certo dando errado? Será que não é melhor? Isso tudo é a vozinha lá falando pra gente. Gente, o vitimismo tira todo o nosso poder. Todo o nosso poder de cura, inclusive. Quando a gente se entrega ao vitimismo e acredita que a gente não merece, que a gente não vai conseguir, ou a gente começa a justificar as coisas por medo, né? Eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir porque eu não tenho médico na minha cidade, eu não vou conseguir porque eu tô na fila de espera da terapia e nunca chega a minha vez, eu não vou conseguir porque eu não posso sair do trabalho. Isso tira nosso poder. Quando a gente se coloca como vítima, a gente não vai sarar mesmo. Porque a nossa mente está trabalhando contra a nossa cura. O que eu queria que você fizesse, esse é o item número 1 que eu falei ali, é que você descubra o que essa vozinha dentro de você fala, que deixa você em dúvida a respeito de você se curar completamente ou não do seu burnout. O melhor jeito de você fazer isso é você mergulhar nesse bloqueio. Então, por exemplo, você fecha o olho, fica num lugar, sabe, tranquilo, que ninguém vai ficar te interrompendo. Fecha o olho, se concentra ali na sua respiração, tenta baixar a bola da velocidade dos pensamentos. E aí você pensa, o que essa vozinha fala pra você? Pensa assim, por que eu acho que eu não vou me curar? Essa vozinha vai falar alguma coisa pra você. Eu vou te dar o meu exemplo, porque pra cada um vai funcionar de um jeito, então eu vou fazer o que aconteceu comigo. Eu pensei assim, tudo na minha vida, de alguma forma, me diz que as coisas não dão certo pra mim. Que elas quase dão certo, que é o que eu falei ali. Tá tudo caminhando pra dar certo, tem potencial de dar certo, e aí acontece alguma coisa e dá muito errado. E aí começou a vir à minha cabeça, e você deve buscar isso mesmo, não tem medo dessa dor não, porque é pra te ajudar. Começa a buscar todas as situações que vêm à sua cabeça em que você se sentiu assim. No meu caso, então, que eu me senti que as coisas não dão certo, que eu tenho sempre uma sensação de que eu tô sempre errada. E aí, buscando esses exemplos, eu percebi que eu me coloco à frente de tudo como sendo menor que os outros, como sendo menos capaz que os outros. Eu tô sempre errada, a culpa é sempre minha, eu nunca vou conseguir fazer. Eu não mereço que as coisas deem certo, de alguma forma. Porque se você acha que tudo vai dar errado, é porque de alguma forma você não merece que elas deem certo. Se chega uma hora em que você fala, mesmo que eu não faça nada contra, as coisas dão errado, você acha que você veio pro mundo pra ser saco de pancada de Deus, né? Que tem uns anjinhos na nuvem morrendo de rir da sua cara quando você se dá mal. Você sofre bullying de Deus. Na verdade, a maneira como a gente se convence dessas coisas, a gente começa a agir de acordo. Então, se eu me convenci em algum momento de que eu não mereço ser feliz e que eu sou menor do que todo mundo e que eu tô sempre errada, eu já vou me colocar em todas as situações da vida como menor do que todo mundo, como duvidando da minha capacidade, como ouvindo o que as pessoas falam, ouvindo o que elas fazem, já comparando comigo e já chegando à conclusão de que eu fiz pior, de que eu fiz errado, de que vão perceber, de que todo mundo pode e eu não. É uma loucura que tem na nossa mente, e eu acho que você não deve se preocupar agora em entender por quê. Entra nessa dor, começa a achar lembranças que fazem você se sentir dessa forma cada vez mais para trás, ou seja, quando você era criança, quando você era nova, qual que é a primeira lembrança, qual é o primeiro pensamento, o pensamento mais antigo que vem à sua cabeça em que você se sentiu assim? Pra mim, foi quando eu era muito pequenininha. Eu e minha mãe, a gente sempre ia numa loja que tinha ali numa avenida perto de onde a gente morava, e não era fácil de estacionar, porque era uma avenida. Então minha mãe fazia um caminho assim por baixo,
e parava o carro numa ruazinha sem saída e a gente subia 1,5 quarteirão até chegar na avenida e já era pertinho da loja. E teve uma vez que ela parou o carro perto de uma casa, e enquanto ela fechava o carro, pegava a bolsa, pegava alguma coisa dentro do carro, eu tava na calçada, em frente a um portão onde tinha 3 menininhos mais ou menos da minha idade, talvez um pouquinho mais velhos. E eles começaram a rir muito de mim, como criança faz. Eu não identifiquei ali um motivo, eles estavam rindo de alguma coisa em especial que eu estivesse usando, fazendo, não. Eles estavam gozando da minha cara, que é o que criança faz. Né? Ah, você é bobo. Eu não lembro o que eles falaram. Eu só tenho em mim a sensação de estar sendo achincalhada por aquelas crianças, como se eu estivesse sendo ali muito ofendida, sabe? Mas eles não estavam me ofendendo, de verdade. Era uma brincadeira, daquela brincadeira que você fala assim, você é bobo quando você é criança. Gente, aquilo doeu tanto em mim, é a lembrança mais antiga que eu tenho. E aí eu fiquei buscando outras situações em que eu tive essa mesma sensação, sabe, de ser mais fraca em relação aos outros, das pessoas estarem descobrindo coisas ruins a meu respeito, das pessoas não estarem me respeitando. E aí veio um monte de situações. Essa técnica aí não fui eu que inventei, tá? Eu vi num curso, eu vou falar sobre o curso no final do vídeo, tá? Porque não foi na terapia, foi nesse curso que aí propuseram esse exercício e aí eu tô contando pra você como fazer, porque dá bastante certo, deu bastante certo pra mim e pelo que eu entendi pras pessoas que estão fazendo o curso também. E olha, é um curso que tem tipo 1000 pessoas fazendo, sem brincadeira, não ao longo da história, neste ano. Eu falo sobre isso no final do vídeo. E então você vai entrando em contato com várias situações da sua vida em que você teve aquela mesma sensação. E pra mim foi uma coisa muito reveladora, apesar de não ter sido muita surpresa, porque eu sei que eu já até comentei aqui, essa postura de me colocar como menor do que todo mundo. Mas eu acho que eu nunca tinha tido noção do que isso significa na prática ao longo dos anos e que isso afeta todas as áreas da minha vida. Então, tudo o que eu considero que deu errado, que tá pra dar errado, que quase deu certo e deu errado, são coisas que ou eu me coloquei como menor, me enxerguei como menor do que as pessoas, quis compensar e acabei sabotando, ou coisas que não eram pra mim, que não estavam alinhadas comigo, que não iam me fazer feliz, que não iam dar certo mesmo, mas que eu fiquei concentrada no fato de não ter dado certo, me apeguei àquilo e fiquei super deprimida porque não deu certo. Entendeu como funciona? Então, a maneira como a gente se enxerga e se coloca à frente das situações, a maneira como a gente lida com as coisas, acaba funcionando de uma maneira muito errada para que a gente prove que aquilo é verdade. Então, se eu conheço um cara e me apaixono por ele, e aí eu tenho em mim, de alguma maneira, uma coisa que me convence de que o cara é muita areia pro meu caminhãozinho, de que um cara como aquele não vai se interessar por mim, de que tem muitas mulheres mais interessantes do que eu, e eu vou acabar me dando mal, eu acabo ou ficando ansiosa e aí tentando forçar uma situação, o que faz qualquer pessoa correr assustado sem olhar para trás, nós sabemos, né? Eu demorei anos para perceber, mas agora nós sabemos. Ou eu já corto, já que eu já sei que aquilo não vai acontecer, para não me decepcionar, e me coloco, por exemplo, como não querendo nada com o cara, me coloco como amiga. E aí, quando não dá certo, eu falo assim, tá vendo? Comigo nunca dá certo. E na próxima eu me apaixono por um outro cara, anos depois. O meu pensamento vai ser o mesmo e eu ainda vou falar assim, e da última vez, ó, não deu certo. Então não vai dar certo, a probabilidade de dar certo aqui é muito pequena. Então eu fico ansiosa e tento forçar uma situação, ou me coloco como amiga, como não querendo, corto qualquer intenção do cara. E aí não dá certo, eu falo, tá vendo, ó, nunca dá, segunda vez já que não dá certo. A gente faz isso sem perceber e a gente vai levando isso com a gente. Esse tipo de postura que a gente tem na vida, eu não tô falando que com você aconteça exatamente isso é comigo, tá? Você vai ter que achar a vozinha dentro de você que faz com que você ache que as coisas com você não dão certo, ou que você não tem chance de sarar, porque você não tem recursos. O que, por exemplo, vamos dizer que você esteja convencida que você não vai sarar porque você não tem como pagar um médico. Tá.
que outras situações da vida fizeram você se sentir como não tendo acesso a alguma coisa que seria bom para você por conta de recursos, por conta de não ter dinheiro? Quantas vezes você se sentiu não podendo fazer alguma coisa por não ter dinheiro? Como você se sentiu? Que outros momentos da sua vida fizeram você se sentir assim? Isso vai ser revelador para você, porque você pode chegar, por exemplo, numa situação na sua infância, vou chutar, tá? Nem sei o que tá acontecendo com a sua vida, em que, sei lá, seu pai ficou desempregado e a sua mãe falou, gente, pelo amor de Deus, não tem dinheiro para nada, temos que economizar, esquece tal coisa, esquece outra, vamos, em vez de fazer não sei o que, fazer não sei o que, e você levou com você essa noção de que na sua vida você precisa se virar sem dinheiro sempre. Será que você não bloqueou isso na sua vida? Porque você está tão convencida de que você não vai ter dinheiro para fazer as coisas, que você não enxerga as oportunidades em que você poderia ter mais dinheiro? Será que eu vou te dar um exemplo idiota agora, porque eu sempre falo isso, você já sabe. Será que você fala assim, eu não posso fazer terapia porque eu não tenho dinheiro, e isso faz você bloquear qualquer outra oportunidade, por exemplo, de procurar um atendimento social, de achar um lugar com um preço mais acessível? Porque a gente faz isso sem perceber. Então eu queria que você entrasse nessa dor, procurasse esses momentos e fosse mais para trás possível, identificasse de onde saiu isso. Da onde saiu isso? Por que você está convencido de que isso é um impedimento para você? Da onde saiu isso? Porque na hora em que a gente percebe da onde saiu, a gente volta por essas situações de novo que a gente passou achando isso e pensa, putz, no meu caso, por exemplo, eu falei, putz, é essa a conclusão que eu falei, eu não acredito. Eu estava convencida que as coisas não acontecem comigo, que eu não mereço que as coisas deem certo, mas sou eu que faço não dar certo, porque eu estou convencida de que não vão dar certo. Deu para entender? E aí você pega esse seu insight, essa sua conclusão e usa para se defender de você mesmo nas outras situações que vão vir a partir de agora, em que você pense a mesma coisa. Ah, eu identifiquei que foi aquela fase de desemprego do meu pai, que minha mãe surtou e falou que não tinha mais dinheiro para nada, que me faz acreditar que eu não vou me curar porque eu não tenho acesso ao médico e à terapia. A próxima vez que você pensar, ai meu Deus, eu não vou sarar porque eu não posso ir no médico, você pensa, não gente, isso é uma crença que eu formei. Já sei que é porque quando meu pai estava desempregado, minha mãe falou que não ia, não sei o quê, e agora eu vou fazer diferente porque eu entendi que não é a mesma situação. Eu vou achar uma alternativa. Tô chutando de novo, tá? Você que tem que ver o que acontece que te impede aí de fazer as coisas e como você pode solucionar. Você pega essa conclusão, pega esse insight, leva para sua terapia. Ah, isso é um acelerador de terapia maravilhoso. A segunda coisa que eu queria que você começasse a fazer é se divertir mais, é tirar um pouco da cabeça os seus sintomas, as suas dificuldades e essas suas crenças negativas que a gente acabou de falar. No começo, você vai ter um pensamento assim, vai vir a tia Dirce e vai falar assim, quem não sabe quem é a tia Dirce, quem lê o meu livro sabe. Quem não sabe quem é a tia Dirce, no meu livro você descobrirá. Ela é uma tia velha e amarga que mora dentro da nossa cabeça. A tia Dirce vai falar assim pra você, olha seu estado de saúde, você não devia estar preocupada com isso? Ficar rindo do que? Dessa bobeira aí? Você devia estar preocupada com como você está se sentindo, como seu corpo está funcionando. Você está doente, não pode fazer um monte de coisa, não pode trabalhar, não pode fazer nada, tá aí exausto o tempo inteiro, tem que estar se preocupando com isso, tá aí se divertindo, rindo, achando graça nessa coisa idiota? É isso que a sua cabeça vai falar pra você. Mas é porque a gente está viciado, a gente está habituado a se preocupar, a ficar alerta com todos os sintomas, a ficar observando tudo, já que as pessoas não acreditam na gente. É isso que a gente precisa parar de focar tanto, com tanta intensidade, porque com isso, fazendo isso, a gente está colaborando para que a nossa mente faça o quê? Nosso corpo não sare, porque você está constantemente em alerta, preocupado, desesperado, se sentindo mal, procurando, focando no que está errado no corpo, nos sintomas que a gente tem. A gente precisa aprender a relaxar um pouco, mesmo estando nessa situação.
Eu me toquei disso outro dia porque eu tava vendo, tem eu vou deixar o link aqui no descritivo, tem um site de receita, não, é no BuzzFeed, eles pegaram vários comentários de um site de receitas de pessoas que não têm a menor noção do que tá acontecendo na vida, né? Que é o famoso requeijão de açúcar. Se você não viu, clica aqui no descritivo, porque é maravilhoso. E assim, é uma coisa tão idiota. E toda vez que eu vejo essa matéria, que de vez em quando eles colocam de volta, né? No Facebook, por exemplo, né? Eu clico, eu leio e eu dou risada, mas dou risada alto. É uma idiotice, é uma bobeira. E outro dia, faz um tempo, eu percebi isso, que uma parte de mim falava assim, pô, mas você não tinha que estar preocupada? Tá rindo do quê? Você tá aí toda fodida? Mas, gente, na hora em que você esquece um pouco dos seus sintomas, percebe que na hora que você se distrai, eles até diminuem. Não que eles não estejam lá, mas o seu foco não está neles. E isso faz com que a gente se sinta um pouco melhor. Porque a gente tira essa tensão, esse estresse de cima do corpo. A gente está fazendo a nossa mente, focando, a gente está fazendo a nossa mente colaborar com a doença. Desfocando, a gente está fazendo a nossa mente colaborar com a recuperação. Então assim, acha uma coisa engraçada, um canal que você acha engraçado. Eu vi um vídeo outro dia do Diva Depressão com a Lorelai Fox, naquele quadro Amiga, Deixa de Ser Trouxa, em que eles respondem dúvidas dos seguidores. Gente, eu rolava de rir. É maravilhoso. A gente tem que ver mais coisas que façam a gente dar risada. Eu vou colocar no descritivo também esse vídeo que eu citei, só que aqui com um aviso pra quem não gosta, eles fazem citações sobre sexo o tempo inteiro, tem bastante palavrão. Bom, se você tá me assistindo, você não tem problema com palavrão, né? Mas é um conteúdo bem claramente, explicitamente sexual, tá? Na maior parte das respostas. Então assim, acha o que faz você dar risada. Qual é a bobeira que faz você dar risada? Que série que você adorava assistir, que você esquecia da vida? Vê de novo. Gente, nós estamos no tempo da internet, tudo é acessível. Sabe? Tira o foco da sua mente no sintoma, na preocupação, nessas crenças negativas que colaboram com a sua doença e não com a sua recuperação. Começa a jogar a seu favor. Faz a sua mente jogar a seu favor, entende? Gente, procurar um médico ortomolecular, procurar uma terapia e se esforçar para mudar a forma de você se relacionar com o seu corpo, de se relacionar com a vida, de lidar com os problemas, tudo isso é se responsabilizar pelo seu tratamento. Porque não adianta você ir ao médico, não adianta você ir à terapia se você vai ficar surtando a cada sintoma que aparece. Se você vai ficar se colocando como vítima e falando, eu tô indo no médico, mas não tá dando certo. Eu fui na terapia, mas não gostei. Nem vou procurar outra. Você tira totalmente seu poder se colocando como vítima. Sabe? Volta a ter poder sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Se responsabiliza. Vê aí o que está impedindo você de relaxar vendo coisas engraçadas. E aí, relaxa vendo coisas engraçadas. Ok? Agora deixa eu te contar do curso, porque tem gente que ficou curiosa, né? Eu ficaria. É o seguinte, tem um curso online chamado Academia da Mente. Não sei se você já ouviu falar, ele acontece todo ano, mais ou menos nessa época. É um curso caro. Eu nunca tinha ouvido falar na mulher que desenvolveu o curso. O nome dela é Maura de Albanese. Ela é psicóloga, ela tem programa no rádio, ela tá sempre em programas de TV. Ela tem um instituto de psicologia e ela faz palestras, eventos e tal. E ela desenvolveu alguns cursos, entre eles esse Academia da Mente. É um curso de poder mental, de projeção mental, em que você aprende o que sabota a sua vida e como você faz para poder realmente projetar as coisas que você gostaria que acontecessem e passar a não jogar contra. Então você aprende a mudar a sua forma de ver as coisas, aprende a parar de se sabotar. E aí você então passa a ser capaz de jogar pro universo as coisas que você quer e manter esse seu comportamento de sempre jogar a seu favor, tá? É mais difícil do que parece, mas é mais simples do que parece. É mais difícil do que parece a gente parar de se sabotar, mas é mais simples do que parece o método que ela usa no tal do curso. É um curso que dura 4 semanas,
bem intenso, tem 1 milhão de vídeos e tal. E como eu disse, é um curso caro. Eu fiquei meio assim, se eu me inscrevi ou não, porque, né, meu salário atual é R$0. Porém, gasto muito com tratamentos e terapia, remédios e tal. Porém, eu caí no YouTube dela, nunca tinha ouvido falar nela, e caí no YouTube dela do nada, nem entendi como é que o YouTube me recomendou aquele vídeo dela nesse dia específico. Eu tava vendo coisas nada a ver com isso. E ela tava numa tal de uma semana do poder mental, que eu normalmente, quando identifico que são vídeos no YouTube para divulgar curso, já fujo correndo. Mas eu estava lavando louça e eu falei, quer saber, deixa eu acabar aqui de enxaguar isso aqui, porque eu tava com preguiça de tirar sabão da mão, enxugar a mão e ir lá trocar o vídeo. E aí quando ela começou a falar, eu comecei a me interessar. E aí descobri que ela estava abrindo as inscrições para esse curso naquela semana. E por isso que eu também não poderia recomendar para nenhum de vocês, porque eu não sabia se o curso era bom ou não. Tô recomendando agora, que eu tô na 4ª semana já. O curso, na verdade, oficialmente termina hoje. Todo domingo tem uma aula ao vivo, então eu imagino que hoje seja a última aula do curso. Mas fiquei muito surpresa em como eu ainda tinha muita coisa para entender a respeito de como eu me vejo, de como eu me coloco na frente das pessoas e de que tipo de coisa eu faço para me sabotar. Ficou mais fácil ainda do que já estava para eu entender o que exatamente aconteceu para que eu chegasse nesse nível de burnout, para que eu não tenha sarado ainda. Porque tem, é óbvio, as dificuldades físicas, mas tem também essas crenças que fazem a gente trabalhar no medo e acabar colaborando com a doença e não com a recuperação. E essa é a parte sempre mais difícil, claro, você sabe disso tão bem quanto eu. Bom, o curso acontece uma vez por ano, então só vai ter ano que vem de novo. Lá para março deve então lá para o fim de março deve começar essa semana do poder mental ser divulgada. As inscrições duram 1 ou 2 semanas, não é uma coisa correndo, mas é nessa época. E, enfim, é uma vez por ano só. Não sei que preço vai estar ano que vem, é caro, você pode pagar em 12 vezes, porém, mas eu considerei um investimento para a vida. É uma mudança de postura que vai influenciar a sua vida a partir dali, ou seja, pro resto da vida. E eu também considerei como eu fui parar em contato com esse curso, porque eu sou daquelas que não acreditam em coincidências. E é isso. Então, no ano que vem, com certeza vai ter de novo a Academia da Mente. Fica ligado no YouTube, segue o canal dela, Maura de Albanese. Eu deixo aqui no descritivo também, que quando abrir você vai ver. Mas temos um ano pela frente. Nesse um ano, eu recomendo que você faça esse exercício que eu falei, leve seus insights para terapia e comece por sua conta, até vendo os vídeos dela também, a mudar um pouco a sua relação com as coisas da sua vida, as maneiras que a gente lida com pessoas, com as nossas expectativas, com os nossos medos, tá? É menos difícil do que parece, se a gente se propõe a enfrentar e melhorar.